Boa noite, meus irmãos. A graça e paz, amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé para darmos início a mais um culto de adoração ao nosso Deus e abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 29. Salmo de número 29. Amém? Vamos começar então. A voz de Deus na tempestade. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor... Vamos ler de forma alternada para que eu leia os ímpares e os irmãos os pares. Vou começar novamente. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Os irmãos. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Todos. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, entramos em Tua presença para Te agradecer por esse momento de culto, louvor, adoração da Tua palavra, adoração ao Teu nome, aprendizado da Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe cada um de nós que viemos, Pai, sedentos para aprender mais de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, esteja nos abençoando, nos fortalecendo nessa semana que está se iniciando. Nos abençoe nesse momento, que nós possamos crescer e ser edificados. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o momento de louvor. Deus seja louvado. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem? Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas, não é verdade? E Ele tem feito além do que de fato merecemos. Ele tem suprido as nossas necessidades. E como a palavra de Deus diz, que existe uma menina cativa. E eu gosto muito desse personagem da Bíblia. Porque essa menina, ela foi tirada dos seus pais, dos seus líderes religiosos, ela foi tirada do lugar onde ela tinha segurança e ela foi servir na casa de um inimigo. E mesmo assim, ela demonstrou o Deus que ela servia. Ela conseguiu dizer ao seu Senhor aonde estava Eliseu, para que ele pudesse encontrar a cura e assim reconhecer Deus. A Bíblia não coloca o nome desta menina, e talvez nos traz a reflexão que as pessoas não precisam conhecer você, o seu nome e o que você tem feito. Mas Deus, Ele precisa estar em você. E assim nós vamos louvá-lo como forma de agradecer e como a vocação que nos foi feita. Amém. Verdadeiro adorador. Estão sobre a terra procurando.
adorador. Graças a Deus. A palavra de Deus fala que nós somos transformados. Nós cremos nisso. Quanto mais nós nos achegamos a Cristo, nós passamos por um processo de santificação, e não significa que esse processo seja fácil. E muitas vezes ele é extremamente dolorido, porque nós temos as nossas chagas, nós temos o que nos impede, o que nos afasta de Deus. E a nossa oração é que Deus venha nos transformar como uma água tão cristalina, a ponto que a gente possa demonstrar, refletir Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, aquele que vive em nós, aquele que tem nos protegido em meio a um mundo cruel, aquele que tem nos amado de maneira extraordinária, quando muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Ele é a resposta, Ele é a salvação, Ele é a nossa redenção, e a Ele nós cantaremos como água cristalina. Você pode adorar a Deus, Ele está aqui, Ele tem ouvido as suas orações. Ele é aquele que responde. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Aleluia. Aleluia. Ó minha alma, Ó minha alma, ao Senhor louva. Glória a Deus. pastor. Irmãos, a graça e a paz. Como é bom estar na casa do Senhor, queridos, para adorar o nosso Deus, é maravilhoso.
ouvir esses cânticos que nos edifica. Isso é adoração ao Senhor. Quero cumprimentar os irmãos, quero cumprimentar esse casal que está nos visitando também, reverendo Rudival e sua digníssima esposa. Que o Senhor continue abençoando. Nós já não consideramos vocês como visitantes, vocês fazem parte dessa igreja com a gente. Reverendo Rudival sempre prestativo, já fui ali, já prestou assistência para o João Marcos. Que o Senhor continue abençoando vocês, queridos. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês para a gente continuar com a nossa adoração, agora entregando os nossos dízimos e ofertas. Provérbios 3, versos 9 e 10. O Rafael vai projetar ali para nós. Provérbios 3, quem quiser acompanhar na palavra. Versos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Você, querido, que trouxe a sua oferta, vai entregar o seu dízimo hoje. Enquanto nós vamos entoar esse cântico, vocês podem, fiquem à vontade. Eu gostaria que alguém providenciasse os envelopes, por gentileza, para que fosse distribuído. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Vamos cantar, então, Projetar a música lá, pastor? o hino Abre lá. 108. Antes que eles projetem, é bom a gente falar que nós, da Igreja Presbiteriana, nós temos um apego muito grande ao hinário. E todo hino que foi escrito, esse é um exemplo de hino que foi feito em momento de grande dor. Né? Se eu não estiver enganado, o autor ele tinha perdido toda a sua família, e mesmo com toda aquela dor, com todo o sofrimento, ele encontrou força e sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever esta canção. E rogo a Deus que ela nunca se perca. Eu falo que nós estamos aqui passando o bastão, né, para as próximas gerações, e que a gente saiba passar esses cenários, que todos possam aprender e que a gente não deixe essa cultura morrer ou desfalecer. Paz e aflição. Feliz sou, né? Aflição e paz. Aflição e 108, paz. queridos. Sou
Amém, queridos. Vamos orar agradecendo o Senhor por este momento. Eu gostaria que o pastor Rudival orasse para nós agradecendo o Senhor. Querido, chegou o momento de nós compartilharmos a palavra do Senhor. É tão gostoso esse momento. A gente fica quietos, né, meditando o que Deus tem para nós quando a palavra é exposta. E sempre Ele nos edifica quando nós expomos a palavra dEle. Eu gostaria, vocês sentados mesmo, que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 35 até o 38. O texto está sendo projetado para, se alguém quiser, né, ler. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda trabalhadores para a sua seara. Curve a sua cabeça, queridos. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, uma porção da Tua palavra, e nós iremos refletir um pouco e pedimos a Tua ajuda, eu aqui que vou estar falando, e os irmãos que estarão recebendo, Pai, que todos nós possamos ser edificados, que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra, Senhor. O Senhor nos ajude, porque nós precisamos do Senhor nesse momento, o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queridos, uma igreja, uma comunidade, na igreja existe 3 coisas que não pode faltar. É um tripé. Qual é esse tripé? É o amor, a oração e a evangelização. Uma igreja não pode existir, ou pelo menos ela vai manquejar se ela não tiver com essas 3 coisas ativas. Domingo passado, o Rafael falou sobre a oração. E hoje eu quero falar sobre a evangelização. Na outra oportunidade, a gente fala sobre o amor.
Mas antes, por que essas 3 coisas são tão importantes? Primeiro, o amor. Porque se a comunidade, se a igreja não tiver amor, é tudo em vão, não vai adiantar. A motivação de tudo que nós fazemos tem que ser o amor. Se não for o amor, é uma motivação escusa, é uma motivação errada, se não for única e exclusivamente pelo amor. É como o apóstolo Paulo falou, ainda que eu saiba todas as línguas dos céus, da terra, ainda que eu seja um profeta que conheça todos os mistérios dos céus, da terra, ainda que eu tenha tamanha fé de transportar montes, ainda que eu seja capaz de distribuir todos os meus bens e me entregar o próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Então, o amor é fundamental, é o amor que faz com que a gente estejamos juntos, trabalhamos, enfim, o amor é fundamental. A oração de tal forma que o amor é muito importante. Porque vocês raciocinem comigo, a gente fala tanto sobre oração, a importância da oração, o porquê, mas vejam bem, Deus, nós não abraçamos Deus, não tocamos fisicamente em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E também não os vemos. Então a única forma de nós nos relacionarmos, nos comunicarmos com eles, é por meio da oração. Então é por meio da oração que nós vamos comunicar, nós vamos expressar se realmente amamos. E daí, essa é a prova que nós amamos ou não a Deus, ao nosso Deus. Se nós não oramos, nós não temos. Como é que nós amamos alguém que nós não relacionamos com Ele? Nós não sentimos vontade de dialogar com Ele, de conversar com Ele. Então, essas 3 coisas, imagina faltar o amor na igreja, ou faltar a oração e a evangelização. Por que a evangelização é tão importante? Porque a evangelização é a boa notícia. É a boa notícia de que existe um escape. Toda a humanidade caiu e caminha a passos longos, rápidos para o inferno. E existe um único escape e eles precisam saber desse escape. Nós somos presbiterianos, reformados, não é? Cremos na predestinação, mas nós não deixamos de pregar sobre a evangelização, sobre a importância da evangelização. E para você entender bem como é importante a evangelização, basta você pensar num navio enorme. Pensa no Titanic, por exemplo. Esse navio está cheio de gente ali e ele está afundando. Ele vai afundar. E tem uma saídazinha, um caminhozinho, sai num caminhozinho que dá numa ilha segura, numa rocha firme. Mas as pessoas que estão ali não sabem, a maioria delas não sabem que tem essa saída. Veja bem, o navio está afundando, eles vão afundar e eles não sabem. E eu pergunto a vocês, existiria alguma coisa mais importante para esse pessoal que está nesse navio do que descobrirem, alguém dizer para eles que existe uma saída? A evangelização é tão importante quanto isso. E daí a gente reflete e pensa, pois bem, essa pessoa, às vezes tem uma pessoa ali com muitas joias, com muitas coisas, e às vezes precisando de uma saúde física. Isso seria mais importante, preservar ele ali, angariar mais ainda tesouro, se prender a esse tesouro, focar na saúde física, em qualquer outra coisa, isso seria mais importante do que esse aviso, pois o Evangelho é esse aviso. É por isso que a evangelização é a coisa mais importante. E antes de discorrer um pouco sobre o tema aqui, o nosso tema é evangelizar, a coisa mais importante que existe. Eu quero ler mais uma vez o texto com vocês, esse texto de Jesus, que ele é muito interessante. O texto do ministério de Jesus. Você pode acompanhar, ou então pode ler na sua própria Bíblia. Eu não quero trabalhar o contexto da passagem, mas a passagem em si. Diz assim, ó. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ou seja, Jesus percorria as cidades grandes e as cidadezinhas pequenas. E o que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ensinando, pregando e curando. Nós vamos trabalhar aqui ensinando e pregando, porque Jesus de fato curava, mas esse não era o foco.
As pessoas hoje têm ministérios que trabalham exatamente em cima de cura física. Mas se você entendeu bem a questão do navio, você entende agora que a cura física não é o foco. O Senhor é misericordioso e Ele nos cura, Ele cura hoje, né, fisicamente, mas esse não é o motivo de buscarmos ao Senhor. E nem naquele momento, o ministério de Jesus não era curar, Ele não veio para curar. Ele curava porque ele era muito compassivo e as pessoas pediam como nós pedimos hoje. E outra coisa também, quando ele veio, ele estava chegando o reino, ele estava mostrando o poder do reino, as pessoas precisavam crer e ele realizava milagres, prodígios e milagres para que isso acontecesse. Mas esse não era o foco. Uma coisa eu digo para vocês, se o ministério de Jesus fosse curar, se ele tivesse vindo na terra, morrido na cruz para curar fisicamente, não teria um doente. Ele teria poder para isso. Essa não é a meta dele. A meta dele é pegar esse pessoal que está nesse navio aí e colocar nessa rocha firme que é Jesus. Então, feito isso, expliquei para os irmãos que é ensinando e pregando, o ministério dele é ensinando a palavra e pregando. E aí ele continua, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Elas precisavam de um pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai, ore a Deus, peça ao Senhor que mande evangelistas, que mande proclamadores da palavra, porque evangelizar é a coisa mais importante que existe. Evangelizar, queridos, é um caso de vida ou morte. Sempre reporte, lembre do navio. Evangelizar é um caso de vida ou morte. Mas por que evangelizar é a coisa mais importante que existe? Por que evangelizar é a coisa mais importante que existe? Primeiro, queridos, só a evangelização tem o poder para arrancar o indivíduo da sarjeta. Só o evangelho tem poder para restaurar o homem. E quando eu digo da sarjeta, não é só da sarjeta literal, não, porque tem pessoas aí que estão com abundância de bens e estão na sarjeta. Sarjeta não quer dizer só financeiramente, não, mas é só o evangelho que tem poder para restaurar. Quantas pessoas que eu já presenciei, vocês já presenciaram, pessoas chafurdadas nas drogas, perdidas ali, na miséria, na mendigância, e ela é alcançada pelo evangelho. E é interessante esse processo, querido. Eu não sei se você já acompanhou. Pessoas assim, muitas das vezes, elas aceitam Jesus e elas todas ali matrapilha e tudo mais. Daí a pouco você vê que ela está com uma calça social, uma camisinha amarrotada às vezes e uma biblinha debaixo do braço. E ela começa, de fato, houve uma transformação, ela começa a frequentar a igreja. E agora ela não compra mais drogas, ela não mexe com isso, ela não gasta de forma irresponsável, ou, enfim, ela começa a comprar alimento, ela agora começa a juntar um dinheirinho, e de repente aparece ali, observando ela, aparece um tal, por exemplo, de Olavo, que tem uma oficina mecânica, né, e contrata ele, dá um dinheirinho para ele ficar lavando parafusos lá e porcas, e ensina ele uma profissão. E logo ele está aí abençoado com a família. É o evangelho que restaura. É o evangelho que faz. Ele tem poder para arrancar o homem da sarjeta e colocar ele numa rocha com os pés ali seguro. Então, só o evangelho tem poder para fazer isso, para restaurar, não é? Libertar o indivíduo da miséria em todos os sentidos, não é só nesse sentido. Não é? Que a miséria, quantas pessoas, como eu já disse aí, cheio de bens, de coisas, e na miséria, totalmente desesperado, angustiado, depressivo, derrotado e cheio de dinheiro, pensando em suicidar. Só o evangelho tem poder para isso. Por que o evangelho é a coisa mais importante que existe? Porque o homem sem Cristo está perdido. O homem sem Cristo está perdido. Volte ao navio novamente. Ele vai afundar. O navio está afundando. Ele não afunda tão rápido
como literalmente, como o Titanic afundou, mas ele está afundando. E ele vai afundar. E existe uma saída, e essa saída é Jesus, e é por meio do Evangelho que as pessoas ficam sabendo. Você pode, querido, olhar ao seu redor, e o que você vai deparar? Primeiro, com miséria. E eu volto a dizer, miséria aqui não é só financeiramente. Você vai deparar com miséria, com corrupção, com maldade, com engano, com violência, com ignorância. E ignorância aqui eu não me refiro à ignorância de conhecimento secular, mas à ignorância, porque a pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não conhece o Evangelho, ele é ignorante. E o que pode resolver essa situação? Quem é que pode tirar o homem dessa miséria, dessa corrupção? Quem é que tem poder para transformar? Tirar ele dessa maldade, desse engano, dessa violência, dessa ignorância, se não é o Evangelho? Como o próprio Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar. É exatamente isso que Paulo está dizendo. O poder, a palavra aqui, poder, é dínamos, é a capacidade de fazer, é como um dinamite, mas tem poder. O Evangelho transforma, de fato, as vidas. E a pergunta persiste, por que evangelizar é a coisa mais importante que existe? É porque a Bíblia ordena isso de Gênesis a Apocalipse. Qualquer texto da palavra de Deus que você lê, você vai ver ali ela te ordenando, ela te conclamando, te convocando para proclamar o Evangelho. Se você abrir a Bíblia, no início da Bíblia, o que você vai deparar? Vai deparar com Deus Pai como o primeiro evangelizador. Deus Pai foi o primeiro evangelizador, porque quando o primeiro casal caiu, a primeira coisa que ele fez foi sacrificar um animal para, com a pele daquele animal, cobrir aquele casal. E quando ele estava fazendo isso, ele estava evangelizando. Primeiro ele estava apontando para Cristo. Evangelizar é apontar para Cristo. E outra coisa também é que o homem tinha caído naquele momento, tinha afastado dele. E ele começou um trabalho de resgatar, de trazer o homem de volta. Então, evangelismo, evangelização, evangelizar é trazer o homem de volta para Deus. Então foi o próprio Deus que fez isso. Lá em Gênesis 3,15, ele aponta literalmente, claramente para Jesus. Quando ele disse para a serpente, né, que o descendente da mulher iria pisar, esmigalhar a cabeça dele, Deus estava apresentando Jesus, o Deus Pai estava evangelizando. E quando Deus cria a nação de Israel, qual é o objetivo de Deus criar a nação de Israel? Evangelizar. Deus queria com isso que toda a terra, todas as nações conhecessem Jesus por meio de Israel. Porque evangelizar é apontar para Jesus. Jesus vem de Israel. Israel mesmo proclamar às nações o conhecimento de Deus. E quando Deus levantou os profetas de Israel para proclamar a palavra, essa era a função. Profeta é a boca de Deus, é o porta-voz de Deus, é aquele que traz a palavra de Deus. Então, o objetivo de Deus sempre é evangelizar, apontar para Jesus e trazer o homem de volta que caiu, que afastou-se dele. E eu mencionei os profetas aqui, queridos, eu quero ler com você uma passagem do profeta Ezequiel que fala sobre evangelismo, que você deve conhecer, Ezequiel 3,18. Ezequiel 3,18, abra sua Bíblia aí, por gentileza. Ezequiel 3,18. Vamos ler lá mesmo, né? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Palavra do Senhor ao profeta Ezequiel. Por que evangelizar é a coisa mais importante que existe? Porque é a grande ordem de Jesus Cristo no Novo Testamento. Na grande comissão ali, quando ele diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Ele não estava dizendo a um grupo, ele não estava dizendo isso aos apóstolos. Ele estava dizendo isso à igreja. E o verbo aqui está no imperativo. No original, é
uma ordem mesmo. Ide, vá pregar o meu evangelho. E isso é para quem? Para os salvos. Então, isso é uma característica do eleito. Se você é eleito, você foi eleito para isso. Você sente vontade de fazer isso. Se você realmente ama, como nós dissemos, das 3 coisas mais importantes, um é o amor. Se você ama, você vai evangelizar. Se você obedece ao seu Senhor, porque isso é uma ordem. No Antigo Testamento, é o Deus Pai que promove a evangelização, que chama, que escolhe e que manda, que envia. Mas no Novo Testamento é Jesus. Jesus que é o protagonista, que é ele agora que envia. No início do ministério dele, ele começou sozinho, e daí ele começou a enviar pessoas, pequenos grupos, até enviar todo mundo. Primeiro ele envia 10 ou 12 pessoas. Mateus 10, 5. Passa mais um aí, por favor, Miguel. Isso. Primeiro ele envia 12, olha lá para vocês verem. Estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. E em Lucas 10, ele envia 70, agora 70. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E logo em seguida vem a grande comissão. Pouco antes dele subir aos céus, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. E esse ide é exatamente para a igreja. E na oração sacerdotal de Jesus também, em João 17, ele ora e ele diz: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu agora os envio ao mundo. É uma oração também que ele fez pouco antes da sua crucificação. Ele disse: Pai, assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Paulo também fala da evangelização, da importância da evangelização em um texto muito bonito, que se encontra em Romanos 10, 13 a 15. Passa mais uma, Miguel, por gentileza, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Queridos, não vou discutir sobre o texto, discorrer sobre o texto, né? Isso é só para meditação, mas o que é mais importante? Por que o evangelho é a coisa mais importante que existe? A evangelização é a coisa mais importante que existe, porque a evangelização é o termômetro da igreja. A evangelização é o termômetro da igreja que vai medir a temperatura da igreja. Porque se a igreja estiver na presença de Deus, estiver realmente focada, ela vai evangelizar. Se ela estiver indiferente, fria, pensando em outras coisas e não nas coisas concernentes ao reino de Deus, ela não vai evangelizar. Mas toda a igreja realmente que está ali, na presença de Deus, avivada, voltada para Deus, ali dedicando, com certeza ela vai evangelizar. A evangelização é o termômetro da igreja. A igreja evangeliza. Os irmãos que estão em intimidade com Deus, não tem como. É como um tripé. Não tem como ele não amar. Não tem como ele não orar. E não tem como ele não evangelizar. Amor, oração e evangelização. Essas coisas são muito importantes e fundamental. E concluindo, queridos, eu pergunto a vocês, eu pergunto a mim também, atualmente, o que você está fazendo de concreto em se tratando do evangelismo? Apesar desse tempo que nós estamos passando, né? Mas a gente se adapta e faz substituições. O que é que você tem sido incomodado com relação a isso? O que você tem feito com relação ao evangelismo? Como a irmã Socorro disse ontem no culto de sexta-feira, culto de oração, que às vezes nós estamos retroalimentando, estamos pregando para nós mesmos, eu prego para você e você prega para mim,
E assim nós vamos prosseguindo. O que é que você tem feito? Você tem pensado numa coisa criativa? Há tantas formas, né, hoje, nesse período de tecnologia, de mídia, né, de redes sociais. Você tem usado as redes sociais para esse objetivo? Para que objetivo você tem usado, passado horas e horas nas redes sociais? Você e eu, é com esse objetivo? Qual é a motivação sua? E outras formas também. O que você tem feito nessa direção? Essa igreja, queridos, precisa evangelizar. Precisa, primeiro, trazer os que estão dispersos e ajuntarmos e trabalhar e proclamarmos o evangelho aqui. Eu ainda não falei com vocês, talvez, né, essa igreja aqui, ela dá para os condomínios e é confortável, é bom a gente trabalhar com os irmãos de condomínio. Né, eles, né, quase não dão trabalho nessa área, né, de assistência, essa área assistencial, mas aqui em volta existe pessoas, existe um bairro. Às vezes a gente nem ainda deu uma volta para conhecer esse pessoal aqui. Então, evangelizar é isso, as pessoas ao redor aqui. O que eles dizem de nós com relação a evangelizar, a falar de Jesus para eles? Qual é o exemplo que nós temos dado aqui ao longo da história da existência dessa igreja? Aqui ao redor, temos feito um trabalho. Certamente existem pessoas aqui, famílias que precisam do nosso auxílio, da nossa ajuda. Então, queridos, vamos pensar nisso, não só nos condomínios, mas nesse pessoal por aqui. Até porque aqui fica difícil a gente trabalhar, por exemplo, desenvolver um trabalho com crianças, com muitas crianças, por causa da distância, São Sebastião, fazer aqueles eventos. Não é? Tem que entrar no condomínio, nos condomínios, existe toda aquela burocracia, mas é tão bom quando a igreja está implantada num bairro assim, cheio de menino, não é? E a gente trabalha com essa meninada, com esse pessoal aí, como vários de vocês já trabalharam. Então a minha proposta é essa, a gente pensar seriamente nisso, não só nos condomínios, não só em nós mesmos, mas naquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Não simplesmente em aquários alheios, né? Pessoas ficar transferindo de igreja para igreja, estou nessa igreja e transferir para outra, mas é aqueles que estão no navio e estão afundando e precisam dessa alerta, que ainda não sabem que existe essa saída. Evangelizar, queridos, exige concentração e dedicação. O próprio Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. É necessário focar. É por isso que eu digo: o que você tem pensado nisso? O que você tem feito? Qual é o seu projeto para o ano que vem nessa área de proclamar a palavra do Senhor? É porque quem pega no arado, você colocou a mão no arado, e agora você não pode olhar para os lados, você não pode olhar para trás, você tem que focar no trabalho. E esse é o trabalho do cristão. Nós somos recrutados para proclamar. O mesmo Jesus que disse vinde, ele disse ide. É como uma bola de ping-pong, você quica, você bate na igreja e já sai, né? Entrarás e sairás e encontrarás pastagem. Digam uma frase, queridos, ao mundo e à carne. É o mundo e a carne que nos atrapalha fazer a obra de Deus, né? Os deleites, são tantas coisas, são tantas maravilhas, que o dia passa e a gente não consegue usufruir de tudo. É muita coisa, é muita informação, é muita rede social, é muita coisa. Então eu vou orientar você para você dizer uma frase para o mundo e para a carne. Diga: eu não posso me deter, eu estou realizando uma grande obra. Eu não posso me deter. Quando vinha aquela tentação de você se deleitar, se esparrodar o tempo todo, e você reage, você diga: eu não posso, carne, eu não posso, mundo, porque eu estou fazendo uma grande obra, e essa obra é o Evangelho, é a evangelização, é a proclamação do Evangelho. Então, queridos, essa é a meditação que nós trouxemos nessa noite. Trouxemos a oração, a importância da oração, e talvez na próxima a gente fala sobre a importância do amor. O amor, de fato, é tão importante, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, aquela passagem
é muito importante, não é? É muito interessante aquele texto que nós citamos aqui, de Paulo em Coríntios, mas hoje fique com essa palavra, essa semana. Pense nessa questão de você evangelizar, não só sozinho, procure irmãos, procure o pastor, os presbíteros, o que nós podemos fazer, né, porque a palavra da Socorro me incomodou ontem, que nós estamos nos retroalimentando. De sexta-feira, né? A palavra da Socorro de sexta-feira, nós estamos pregando um para o outro e alimentando um ao outro, quando nós às vezes já estamos obesos, né, Socorro? Estamos obesos de tanta palavra. Vamos colocar em pé, então, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê a graça dele. Senhor, obrigado por este culto solene, de celebração, culto da família, culto de adoração ao teu nome, porque nós aqui tivemos a oportunidade, o privilégio de, em família aqui, cultuar o Senhor, cantar, adorar o Senhor, e isso é muito bom, Senhor. Podemos ouvir a tua palavra também, nos alimentar, mas muitos outros precisam também compartilhar dessa bênção, compartilhar desses cânticos, compartilhar desta palavra, dos estudos que nós estamos ministrando aqui na escola dominical e as outras igrejas também. Quantas pessoas carecendo de uma palavra assim para o seu coração, e que o Senhor nos desperte para ir atrás dessas pessoas, proclamar o teu evangelho, trazer pessoas, vizinhos nossos, amigos, para ouvir a tua palavra, porque se eles estiverem aqui, a tua palavra que é vida, vai gerar vida naqueles que foram escolhidos para isso. Que o Senhor nos desperte para a tua obra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de bênçãos, Pai, na presença do Senhor. E que o Senhor nos incomode mesmo, para que possamos proclamar a tua palavra. Nós precisamos. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Já vamos, então, passar aos avisos. Podem sentar para nós concluirmos. Pode passar, Miguel, para a página dos avisos. Irmãos, nós contratamos um rapaz para fazer uma limpeza no lote aqui, que já está na hora, né? Está bem sujo aí. Acho que ele começa amanhã. Já empleitamos para ele aí. Ele vai limpar ali atrás, tirar aqueles monturos dali. E nós também já decidimos o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer a restauração dos banheiros. Porque é uma coisa ainda provisória, nós não vamos construir um banheiro, os banheiros do começo. Nós vamos tirar aquelas divisórias e fazer 2 banheiros individuais, um de homem, outro de mulher. Se puder, vamos fazer um com a porta larga para chegar aqui um irmão cadeirante, um visitante, ele participar. Então, os banheiros, a gente vai tirar as divisórias e vai fazer um banheiro confortável, colocar uma porta de madeira ali, para que os irmãos possam... Eu acho que dá, nós somos poucas pessoas aqui, eu acho que um xixi não demora mais do que 2 minutos, né? E a pessoa espera, e o outro... Eu acho que dá para fazer isso. E além do banho, nós temos um banheiro ali também, né? Que numa emergência, ele pode ser utilizado. Nós teremos, queridos, a reunião do nosso presbitério, que começa quinta-feira. Nós já estamos orando. Inclusive, eu tenho colocado que os irmãos estejam orando pelas reuniões que temos tido no presbitério, e essa de final de ano, né, que é uma reunião muito importante, onde estaremos decidindo coisas para o ano que vem. Então, não esqueçam de estar orando por nós, que estaremos ali, tomando decisões, né, que o Senhor tenha misericórdia de nós ali na reunião, né, pastor Rudival? E nós nomeamos o Zezinho e a Samara para ser os responsáveis pela cozinha, para a gente ter uma cozinha mais organizada. Logo a pandemia vai estar passando, nós vamos tomar um cafezinho, fazer um lanchinho. Então nós vamos suprir a cozinha, e eles dois, casal abençoado que tem nos ajudado muito aqui, os demais também, óbvio,
vão estar à frente, então, da cozinha. Sexta-feira nós estamos com o culto de oração. Esse culto é o culto nos lares, o GOL, que nós não estamos reunidos nos lares. Depois nós vamos voltar para os lares, que o culto nos lares é muito importante, vocês sabem disso. Né? Por enquanto, nós estamos reunindo na igreja. Então, vai ser nos lares e às quartas-feiras nós voltaremos com os estudos bíblicos. E domingo nós teremos a EBD e a primeira Santa Ceia depois da pandemia. Vai ser a primeira Santa Ceia. Deixa eu perguntar aqui o pastor Rudival se já está ministrando a ceia lá. Já, né? Pois é, nós vamos aqui com prudência, vamos fazer isso também. Vamos ver um kitzinho, né, para cada pessoa vir aqui e se servir, pegar a sua ceia, né, com cuidado, e Deus vai nos abençoar. Tem mais algum aviso, queridos? Não? Então, vou fazer o seguinte agora. Vamos colocar em pé. Eu vou convidar aqui o reverendo Rudival, que vai impetrar a bênção, e os irmãos vão entoar o amém tríplice para nós. Vem aqui, por gentileza, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Vamos então impetrar a bênção apostólica. Que Deus nos conceda uma semana de paz e de alegria. Amados do Senhor, ide em paz. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco, amados, com todo o Israel de Deus espalhado na face da terra, não apenas agora, mas pelos séculos dos séculos.